Vamos conversar um pouquinho agora sobre o SAT, Seguro contra Acidentes do Trabalho. O SAT é uma outra contribuição previdenciária que as empresas pagam e que também incide sobre a folha de pagamento. Assim como a contribuição patronal, que é aquela dos 20% sobre a folha, o SAT também incide sobre a totalidade da folha de pagamento da empresa. Então, a empresa pega todas as remunerações, todos os salários pagos naquele determinado mês e é sobre este total que se calcula o SAT. A alíquota é que é uma questão à parte. A ideia do SAT é que as empresas paguem mais INSS na medida em que os seus empregados usem mais do INSS. O INSS é a abreviação que significa Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro, como qualquer outro seguro. Assim como quando a gente fecha um seguro de carro, o tanto de risco que a gente representa para aquele seguro vai aumentar ou diminuir o valor que a gente paga por mês, não é isso? Com o INSS acontece a mesma coisa. As pessoas que, quando entram nesse seguro social, quando entram para a proteção previdenciária, apresentam um maior risco, uma maior propensão de usar esse seguro, vão ter que pagar mais caro também. Só que nesse caso, quem paga é a empresa, que contrata essa pessoa e que coloca esta pessoa para trabalhar em condição de risco. Quem você acha que tem mais chance de sofrer um acidente e de ficar afastado do trabalho recebendo pagamento pelo INSS? Eu, professora, que agora estou dando aula na pandemia no conforto da minha casa, ou alguém que está trabalhando com alta tensão, eletricidade, numa escada pendurada num poste lá em cima, num cabo de alta tensão. Eu não tenho a menor dúvida que você vai dizer que o eletricista que trabalha com alta tensão, que está pendurado, que subiu uma escada, está pendurado no poste, tem mais chance de sofrer um acidente do que eu. É justo, então, que a empresa que usa esse tipo de mão de obra, que coloca essa pessoa para trabalhar numa função que é uma função mais arriscada, pague mais para o seguro. Provavelmente aquele empregado vai se afastar pelo INSS mais do que eu vou me afastar pelo INSS. E o SAT é isso, é essa contribuição a mais, é esse extra que as empresas que mais causam acidente pagam para o INSS para custear o benefício dos empregados que trabalham nela e que, portanto, têm uma maior probabilidade de requerer e de ter direito a benefício previdenciário. A alíquota do SAT é variável, 1, 2 ou 3%. A fixação dessa alíquota vai depender do grau de risco da atividade principal da empresa. Se a empresa trabalha com atividade preponderantemente de risco baixo, paga 1%. Se a empresa trabalha com atividades de risco médio, 2%. Se a empresa trabalha com atividades de risco grave, 3%. 1, 2 ou 3% são as alíquotas básicas de SAT, que dependem e variam da atividade que a empresa exerce, de qual é a função que as pessoas que trabalham nessa empresa majoritariamente exercem. Preste atenção numa coisa: para fins de verificação da alíquota, a gente considera como sendo a mesma empresa aquela que possui o mesmo CNPJ. Muitas empresas têm matriz e filiais espalhadas e cada uma dessas filiais um CNPJ distinto. Muitas empresas formam grupos, mas cada um do grupo tem CNPJ distinto. Nesse caso, eu vou olhar para cada empresa, cada CNPJ, para verificar se o risco é leve, médio ou grave. E para considerar se o risco é leve, médio ou grave, eu vou olhar a atividade preponderante dentro daquela empresa, dentro daquele CNPJ. Atividade preponderante
é aquela onde a empresa tem mais empregados. Eu tenho um empregado que trabalha pendurado no poste no fio de alta tensão, mas eu tenho 100 empregados administrativos. Atividade preponderante é administrativa. Essa empresa vai pagar risco baixo, 1%, sobre o salário de todo mundo, de quem é administrativo e de quem está sob risco também. Agora, eu tenho uma empresa que tem muita gente pendurada no poste, trabalhando com alta tensão, eletricidade de alta tensão, mas eu também tenho gente que trabalha no administrativo, na limpeza, no refeitório, que seriam atividades de risco baixo. Tem mais empregado eletricista do que outras funções? Então, a empresa vai pagar toda risco alto, inclusive sobre o salário de quem está no risco baixo. Por quê? Quando eu olho para a empresa, eu separo aquele CNPJ e olho para essa empresa, eu vou verificar aqui dentro dessa empresa quantos empregados tem. E vou separá-los em conjuntos, em caixinhas, por função. Qual é a função que tem mais empregado? A função de cozinheiro. Aí eu vou lá no anexo do Decreto da Previdência Social, Decreto 3048, eu vou lá nesse decreto, tem uma listinha, esse anexo é como se fosse uma tabelinha de Excel. Eu pego essa tabela de Excel e vou procurar lá, cozinheiro. Achei cozinheiro? Do lado vai estar risco grave, risco médio ou risco leve. Vai dizer para mim qual é a alíquota de SAT. E aí eu vou pagar aquela alíquota sobre o salário de todos os empregados. Eu vou somar o salário de todo mundo e vou aplicar aquela alíquota. No nosso exemplo do cozinheiro, 1%. Você precisa guardar então que a alíquota é uma só para todos os salários, para a empresa toda. A empresa soma todos os salários e vai pagar uma alíquota de SAT sobre o total. Cada empresa é verificada por CNPJ, não importa se formam grupos, não importa se é matriz e filial, cada CNPJ vai ter um SAT calculado e a atividade principal da empresa é sempre aquela onde a empresa tem mais empregado. Pois bem, agora vem a cereja do bolo. Se o seguro é feito de forma que aqueles que têm uma atividade que produzem mais risco pagam mais e aqueles que têm atividade preponderante que produz menos risco pagam menos, é justo a gente considerar que algumas pessoas trabalham com atividades que são presumidamente de risco, mas essas empresas fazem tanto esforço em cuidar do seu ambiente de trabalho, em proteger os seus empregados, que conseguem ter recordes na prevenção de acidente. Então, a empresa trabalha com eletricista, todo mundo pendurado no fio de alta tensão, mas é tanto protocolo, é tanto equipamento de proteção, é tanto cuidado, que quase não tem acidente naquela empresa. Foi pensando nesses casos que foi criado o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Esse FAP é um multiplicador que a gente aplica sobre a alíquota do SAT. Ele vai de 0,5 a 2. Quando a empresa consegue evitar os acidentes em comparação com as suas concorrentes, com quem faz a mesma atividade que ela, os outros têm 10 acidentes por mês e eu só tenho 1 acidente por mês, o meu FAP é baixo. Por exemplo, 0,5%. Agora, quando a empresa está absolutamente nem aí para o meio ambiente de trabalho, nem aí para os seus empregados e tem muito acidente, acidentes muito graves, aí o FAP dela aumenta, podendo chegar até 2. Pensa no seguinte exemplo, eu dou aula na faculdade. A minha atividade preponderante de professor nessa faculdade é uma atividade de risco baixo, a alíquota de 1%. Se na faculdade que eu trabalho, todo o ambiente é feito de forma que os professores não escorreguem, que as pessoas não caiam, que o elevador não despenque, que a lousa não caia na cabeça do professor, etc e tal. Se não tem acidente, essa alíquota, que era de risco baixo, 1%, pode ser diminuída quando eu multiplico por um FAP baixo.
0,5, por exemplo. Metade de 1 é meio. A alíquota, que seria de 1%, passa a ser de 0,5%, porque aquela empresa está de parabéns, conseguiu proteger os seus empregados contra acidentes. Agora, em outra faculdade, atividade preponderante professor, risco baixo, a alíquota básica é 1%, mas nessa faculdade não tem aquelas proteções no chão de antiderrapante, a escada não tem corrimão, o elevador despencou e matou 5, a lousa cai na cabeça do professor, as luzes explodem e machucam e furam o olho dos professores. Ou seja, uma atividade que não ia ter quase ninguém afastado, tá chovendo gente no INSS e sofrendo acidente nessa empresa. A alíquota é 1%, porque a gente presume que professor não sofre acidente. Mas nessa empresa, muito acidente, faz o FAP, fator acidentário de prevenção, subir, podendo chegar até 2. 2 vezes 1, 2. A alíquota, que era de 1%, passa a ser de 2%. Dobrou. No primeiro caso, a faculdade que protegia os seus empregados com bom ambiente de trabalho, de 1 diminuiu pela metade, foi para meio. No segundo exemplo, de 1 dobrou, foi para 2. O FAP, então, ele é um multiplicador que o INSS calcula e apresenta para as empresas, é o próprio INSS que faz essa verificação, dizendo para as empresas, se no último período de verificação de análise, essas empresas tiveram um bom resultado perto das outras que fazem a mesma coisa, se elas mantiveram o padrão, e aí a alíquota não muda, ou então se elas largaram mão e tem muito acidente de trabalho, batendo lá na porta do INSS por causa dessa empresa desleixada. SAT, 1, 2 ou 3%, multiplicado pelo FAP, que é o INSS que vai dizer, mas que pode ir de 0,5 até 2. Qualquer uma dessas alíquotas multiplicadas por 0,5 vai dar a metade delas. Qualquer uma dessas alíquotas multiplicada por 2 vai dar o dobro. Então, 1, 2 e 3%, que podem variar pela metade disso ou até o dobro disso, a depender da conduta da empresa. Sendo que 1% é para atividade preponderantemente de risco baixo, 2% de risco normal, moderado, 3% de risco grave. E lembrando que qualquer que seja a alíquota, vai ser sempre aplicada sobre o total das remunerações. Pega o salário de todo mundo, soma, e sobre essa soma vai ser aplicada a alíquota do SAT. Se você não entendeu, se estiver complicado, é só me avisar. Aqui, quando a gente não entende a aula falada, expositiva, a gente desenha. Se você achar que é preciso, é só me avisar que eu faço um vídeo com a conta para vocês acompanharem. Até a próxima, um beijo e tchau!